imaginou assistir aulas de pós-graduação na TV aberta? Pois é, um projeto elaborado durante essa pandemia vai permitir que cidadãos e alunos de universidades do estado possam acompanhar aulas pela TV aberta, e isso vai acontecer aqui na TV Alerj. A ideia é disseminar assuntos e conteúdos ligados à ciência e conhecimentos gerais da área da política e comportamento. Para a gente entender melhor como que vai funcionar esse projeto na prática, eu converso hoje com o vice-reitor da UFRJ, Carlos Frederico Rocha. Obrigada, Carlos, pela sua presença. Quem está aqui comigo também é a Tatiana Roque, coordenadora do projeto e também do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. E a Tayane Oliveira, professora da UF e responsável pela coordenação metodológica operacional do projeto. Bem-vinda também, Tayane. Muito obrigada. Bem, vamos começar essa conversa. Esse projeto ele se chama Saber Comum, né? Foi criado agora nesse período de pandemia para adaptar toda essa nova realidade que a gente está vivendo. E aí eu começo a conversa com a Tatiana para explicar exatamente como que surgiu a ideia e como foram os preparativos para chegar hoje nessa etapa final de ser exibido na TV Alerj, numa TV aberta, né, que vai ter acesso a muitas pessoas. Tatiana, explica um pouquinho para a gente. Bom, gente, essa ideia surgiu da necessidade da gente passar para o ensino remoto, né? Fazer essa transição, que não foi fácil, foi um debate intenso. E uma das principais questões que eram colocadas, que limitam realmente o ensino remoto, é a dificuldade de conexão pela internet. A gente sabe que muitos dos nossos estudantes não têm acesso à internet ou têm um acesso à internet muito fraco, né? A UFRJ se adiantou e resolveu esse problema, dando chips, dando equipamentos para os estudantes, mas a gente sabe que ainda assim a internet é uma questão difícil. Às vezes a gente está no meio de uma palestra, de uma aula, a internet cai, a internet fica lenta. Então nós tivemos essa ideia de oferecer disciplinas pela TV aberta, porque a TV aberta é um dos meios mais democráticos que existem, né? Atinge todo mundo. No caso, a TV Alerj é um canal de TV aberta público, então foi muito importante. Nós conversamos com deputados, principalmente o deputado Valdec Carneiro, que fez essa intermediação, para que a gente pudesse, então, utilizar esse canal de TV aberta, que é algo muito democrático, né? E já que seria feito pela TV aberta, nós resolvemos também tornar essas disciplinas interinstitucionais, não são só interdisciplinares, mas são também oferecidas por todas as universidades públicas do Rio de Janeiro e mais a Fiocruz. Então, isso permitiu também uma integração que é muito positiva entre as instituições de ensino do Rio de Janeiro. Agora, você falou aí da questão da conexão, né, que é um desafio do ensino remoto, e com a TV aberta isso vai facilitar o acesso aos conteúdos. Agora, a gente entrando um pouquinho mais em relação ao conteúdo, às disciplinas, né? Como que vocês decidiram, enfim, os assuntos a serem abordados, como que ficou decidido isso? Bom, um primeiro assunto que é evidente, né, é a questão da saúde, né, a questão da saúde e a questão da ciência, como a ciência funciona, como os resultados da ciência são obtidos, quais são os métodos de legitimação, de verificação. Isso teve muito em debate durante a pandemia, né, como se valida uma vacina, como se valida um medicamento. Então, nós achamos que esses saberes eram essenciais para todo mundo, né, e para estudantes de pós-graduação de todas as áreas. Então, uma primeira disciplina que nós pensamos se chama Saúde e Ciência em Tempos de Pandemia, que já está sendo exibida aí, né? Hoje já teve a segunda aula. E, além dessa, uma outra disciplina chamada Democracia, Desigualdades e Direitos, porque nós vimos também durante a pandemia que as pessoas mais pobres não só foram muito atingidas, mas não tinham meio nenhum de sobreviver, né? A gente tem uma questão aí muito grave sobre o trabalho, sobre a precarização do trabalho. Então, todas essas questões apareceram muito na pandemia. Então, nós achamos que, para começar, essas duas disciplinas eram importantes. Tayane, como que vai funcionar isso em relação aos alunos de pós-graduação, né? Na prática, em relação ao processo de inscrição, porque a gente sabe que são matérias eletivas, agora na parte estrutural, né? Como que vai funcionar dentro da universidade o acesso, o acompanhamento dos conteúdos desses alunos?
Esse foi um assunto que foi amplamente debatido com todos os coordenadores, né? Eu sou uma das coordenadoras operacional metodológica, cada universidade escolheu um representante para ocupar esse cargo e poder discutir sobre as disciplinas, né? Então, cada universidade adotou a sua forma, né? Adequou o seu processo de inscrição às suas próprias estruturas, né? A UFRJ, ela criou um código que foi aberto para todos os estudantes, não só da UFRJ, mas de demais instituições interessadas, assim como a UF, a Fiocruz, a Unirio. Então, os alunos eles se inscrevem nesses códigos, né, e essas disciplinas vão valer créditos para eles, que vão ser computados no seu histórico escolar e na sua grade, né? Então, em termos de inscrição, é esse o procedimento, né? E o processo de avaliação também foi amplamente debatido por todos os coordenadores, né? De fato, é um desafio gigante a gente encontrar modelos ideais para a gente poder avaliar o aluno de pós-graduação. Quando a gente está falando em alunos de pós-graduação, a gente está falando de um aluno que já tem um conhecimento qualificado, está em processo de formação da sua pesquisa, né? Então, a gente precisa trabalhar não através de uma série de critérios, né? Mas justamente estimular o pensamento crítico, estimular as suas reflexões. Então, o nosso modelo que a gente estruturou, né, é justamente baseado nesse processo de fazer com que os alunos não só absorvam esse conhecimento que está sendo trazido nas disciplinas, mas também escrevam sobre isso nas suas avaliações, né, e possam, inclusive, avaliar os seus próprios colegas. Então, a gente está construindo essa metodologia um pouco mais deshierarquizada, né? Tirando a característica do professor como um avaliador central e pensando mais nesse mediador de conhecimentos no qual o próprio aluno é capaz de refletir sobre essas temáticas que são tão importantes para a sociedade, né? E, inclusive, avaliar seus próprios colegas, já que se trata de uma dinâmica muito própria do fazer científico. Bacana, mas existe aí uma plataforma que esses alunos vão ter acesso, né, para esses conteúdos mais específicos para gerar esse debate. Exato, tem uma plataforma que foi feita uma parceria com o CCERJ, acredito que a Tatiana possa falar até mais um pouquinho sobre essa parceria, que foi uma conquista muito importante para a realização desse projeto, e nessa plataforma os alunos interagem, né, têm acesso não apenas ao conteúdo das disciplinas, às matérias, mas também às atividades que estão sendo propostas. Certo. Agora, Carlos, você como vice-reitor da UFRJ, como que você analisa esse avanço aí, vamos dizer, né, na questão da educação? Porque são muitos os desafios do ensino remoto, mas eu entendo, a minha mãe é professora e eu entendo que existe esse gostinho de aula presencial, né, de você ter esse contato com os alunos. Como que você avalia esse momento? Eu acho que, assim, é claro, quando eu estou dando aula nesse momento também, e realmente tem uma questão de você não conseguir ver os olhos da pessoa, não ver as reações dos nossos alunos, isso realmente afeta a gente. Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui é que nós não podemos perder oportunidades. Então, nesse momento, a gente está vivendo um momento difícil. Como eu falei, olha, para mim, que dou aula, eu prefiro muito mais a aula presencial, mas nós temos uma oportunidade de mudar e de criar novas coisas. Eu acho que isso nós não podemos perder. Então, assim, a Tatiana e a Tayane estavam falando coisas que são muito relevantes. A capacidade que nós vamos ter de fazer de cruzamento de conhecimentos diferentes, com disciplinas que atingem públicos diferentes, é muito grande. Isso tem muito a ver com a nova realidade que nós vamos viver a partir de agora, né? Que a gente também está vivendo uma revolução sob o ponto de vista tecnológico, os robôs estão aí, a inteligência artificial está aí, vai substituindo o ser humano, mas o ser humano é capaz de conectar conhecimentos e as máquinas não são capazes de conectar conhecimento. É muito importante essa transdisciplinaridade. E a outra coisa que a Tayane chamou a atenção é também mudar os procedimentos de avaliação. Eu acho que tem experiências novas aí que nós podemos olhar para o futuro e que vão ser muito importantes para a gente. Eu acho que esse ponto, nós temos que explorar e aproveitar essa oportunidade que surgiu de uma maneira
inesperada, que causa grandes problemas. A Tatiana também falou de problemas que nós temos de conteúdo social. Nós gastamos muito tempo fazendo inclusão digital dos nossos alunos. Nós temos alunos que não têm acesso à internet, nós tivemos que dar esse acesso. Então, são obstáculos, mas também tem uma oportunidade aí que eu acho que esse projeto procura aproveitar essa oportunidade. Por isso que eu acho que ele é muito importante. Tá ótimo. A gente tem mais algumas questões aí para falar sobre esse projeto, mas a gente vai para o intervalo bem rapidinho para continuar esse nosso bate-papo. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não. A gente volta já já.